E aí pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo no canal Cafeína de Cada Dia. Aqui quem fala é o Fagito. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre as eleições municipais. Bom, primeiramente eu gostaria de dizer que nessas eleições eu preferi não participar da festa da democracia. Sim, eu não votei. Por que que eu não votei? Bom, porque primeiramente, nós não estamos no ano comum, né? Nós estamos no ano de pandemia. O risco do coronavírus ainda é real. Minha mãe pegou, ficou muito mal. Minha irmã pegou. Eu acho que eu já peguei, mas eu não tenho certeza. Mas por via das dúvidas, é melhor não vacilar. Eu acho que eu sou das pessoas de risco, né? Eu sou uma pessoa sedentária, tenho bastante problemas de saúde, nada grave, mas é bom não arriscar, né? Essa doença ela age de maneira imprevisível no corpo. Então eu preferi não votar por causa do coronavírus. E segundamente porque eu não vi nenhum candidato que me representasse nessas eleições. Na verdade eu até vi. Mas, gente, ele recebeu uma... Ele recebeu uma parcela de voto tão inexpressiva que foi até ridículo. Quem ficou em primeiro lugar aqui na minha cidade foi um ex-prefeito que já foi indiciado por corrupção, mas não se preocupe, ele não ganhou. Ele não ganhou. Quem ganhou foi um outro político que duvidar é o cara mais rico da cidade. E ele tem uma acusação de um crime ainda maior. Eu não posso dizer que é verdade ou que não, mas se algum de vocês tiver curiosidade de saber sobre o assunto, procure no Google. Roberto Dorner é acusado de... Aí vocês vão ver qual é a acusação que cai sobre ele. Bom, enfim, esse senhor veio aqui na cidade. Eu espero que ele faça uma boa administração, embora eu não tenha votado nele. E se eu fosse votar, eu também não votaria nele. Mas é isso aí. Agora vamos partir para a cidade mais importante do Brasil, que é São Paulo. São Paulo agora vai ter que escolher entre Guilherme Boulos e Bruno Covas. Bom, Bruno Covas não é um bom prefeito, disso todo mundo já sabe. Mas, ainda assim, entre ele e o Boulos, que é um pessoalista, se eu fosse de São Paulo, eu ficaria com o Bruno Covas. Por quê? Como todo mundo já sabe, o PSOL é um partido de esquerda que surgiu de dentro do PT. Não porque ele não concordava com o PT, que o PT era muito radical e ele queria ser mais democrático. Não. Acontece que o PT, num dos mandatos do Lula, eu não sei dizer agora qual, ele tentou fazer a tal reforma da Previdência. E uma ala do PT não concordou. Uma ala do PT achou que o PT estava fazendo coisas que não eram da esquerda, digamos assim. Então ele saiu de dentro do PT, saiu algumas pessoas de dentro do PT e formou o PSOL. Então o PSOL é uma área mais radical do PT. Além de serem pessoas totalmente hipócritas, como o próprio Guilherme Boulos, que é uma pessoa que se diz socialista, mas a gente sabe que de socialista ele não tem nada, ele é uma pessoa rica, e nada mais hipócrita que uma pessoa rica que se diz socialista.
Inclusive, se um dia o Guilherme Boulos me ouvir falando isso, eu preciso de dinheiro, eu sou pobre. Se você quiser me doar seu dinheiro, Guilherme Boulos, eu aceito, porque ao contrário de você, eu sou pobre e ao contrário de você, eu gosto de dinheiro, né? Porque socialista não gosta de dinheiro. E você vai, entre aspas, provar pra mim que você não é um hipócrita. Então, se você é realmente um socialista, eu quero um pouco do seu dinheiro, eu tô precisando. Enfim, a cidade de São Paulo ficou nessa situação aí, entre Guilherme Boulos e Bruno Covas. Eu ficaria sinceramente com o Bruno Covas. É ruim, é uma má administração, mas eu não sei como os próprios paulistas se colocou nessa situação. Não tem do que reclamar. É uma coisa que não tem. É como a Zoe Martins falou. Os paulistas decepcionaram mais uma vez. Os paulistas parece que ele tem alguma coisa com o PSDB. Tirando algumas exceções, a maioria da administração de São Paulo é toda feita pelo PSDB. Eu nunca vi, parece que eles amam esse partido na cidade de São Paulo. E falando de outras regiões do país, a Manoela Dávila também foi pro segundo turno. Veja só o quanto de pessoa que, na moral, assim, deveria ter um exame psicotécnico para as pessoas onde devem tirar título de eleitor, porque eu não acredito que uma pessoa num país pobre como o nosso vota na Manoela Dávila. Nossa, sério mesmo, cara. Eu não consigo entender, sei lá, talvez, não sei. Como que uma pessoa vota numa comunista declarada? Manoela Dávila é do PCdoB, Partido Comunista do Brasil. Vocês sabem o que é o comunismo, gente? Não, pelo amor de Deus, vocês sabem o que é o comunismo? Vocês já viram o tanto de morte que ele causou no planeta no último século? Você viu as mortes que ocorreram na China, você viu as mortes que ocorreram na Coreia do Norte, você viu as mortes que ocorreram no Vietnã, você viu as mortes que ocorreram em diversos países que essa porcaria passou. Eu não sei nem como que o Brasil permite que haja um partido no Brasil que estampe um símbolo da morte, porque o símbolo do comunismo é o símbolo da morte, assim como o nazismo, assim como diversas outras ideologias assassinas. O comunismo é uma ideologia assassina. Como é que vocês colocam uma mulher dessa no segundo turno, gente? Como é que vocês votam numa porcaria dessa ainda? Eu não consigo entender, sabe? É uma coisa assim que dá uma certa desesperança no Brasil, no brasileiro. Porque eu não sei se é falta de informação, eu não sei se a pessoa não liga, que é uma coisa assim nojenta mesmo, sabe? Eu sei que eu devia ter feito a minha parte e ter ido votar, mas é como eu falei, aqui na minha cidade o pessoal ficou entre um corrupto e alguém com outra acusação mais séria ainda. O cara que ia votar, ele é delegado, mas a votação dele foi 1000 votos. Acho que foi 1000 e pouco, acho que não chegou a 3000 votos o cara. Isso acho que você não consegue eleger nem vereador aqui na minha cidade. Vereador aqui foi uma coisa boa, a gente renovou a Câmara Legislativa da cidade. Não sabemos ainda como será,
a candidatura desses novos vereadores, mas pelo menos isso a gente conseguiu fazer, a gente conseguiu tirar os políticos de carreira que estavam anos de eleição depois de eleição, só mamando na teta da cidade, né? No Rio de Janeiro também tá o Marcelo Crivella, tá vindo nesse segundo turno, né? Parece um outro candidato. Olha, a maioria dos candidatos são ruins, eu não sei o que acontece. Aonde está a direita do Brasil que elegeu o Bolsonaro em 2018? Por falar nisso, no próximo vídeo eu vou estar falando sobre o que poderá acontecer em 2022 e como que eu acho que vai ser o futuro. E eu espero estar enganado, porque eu tenho uma previsão ruim para o Brasil para as próximas eleições. Então é isso aí, pessoal. Se você me segue, me ouve, eu peço que você comente aí embaixo o que você acha. Comente se na sua cidade foi eleito algum prefeito bom, como que aconteceu na Câmara dos Vereadores. Me deixa seu like para ajudar o vídeo, compartilha com algum amigo, com algum familiar. E vamos em frente, pessoal. É isso aí, muito obrigado, até a próxima.